Boa tarde a todos, obrigada por prestigiarem nosso primeiro Roundtable Infato. Meu nome é Raquel Boechat, sou sócia fundadora da Infato Multicomunicação. Atualmente eu atuo e sou sócia aqui da empresa em Toronto, no Canadá. Estou desenvolvendo todos os projetos aqui na empresa em Toronto e no processo de internacionalização. O projeto Roundtable Infato ele foi criado em celebração aos 21 anos da nossa empresa no mercado. Ele tem como objetivo apresentar os desafios da comunicação sob diversos olhares de especialistas e lideranças no Brasil e no exterior, com conhecimento multidisciplinar e vivências que se complementam. A série conta com apoio institucional da Associação Brasileira das Agências de Comunicação, a Abracom, no Brasil, da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a BCCC de Toronto, aqui no Canadá, e do Sindicato do Ensino Privado, o Sinep Rio Grande do Sul, apoio do segmento do tema de hoje. Nessa primeira edição, nós vamos conversar sobre o tema comunicação e educação, a transformação que exige novos formatos e necessidades de capacitação. Durante o webinar, as câmeras não vão estar abertas para garantir a qualidade da transmissão durante o período, mas a gente vai ter várias apresentações na tela. Nas próximas edições da série, nós vamos abordar os temas relações internacionais, negociação, gestão de crise, liderança, saúde, soft skills, fake news e vários outros temas. O próximo ele já está confirmado para o dia 18 de junho e o tema vai ser comunicação e gestão de crise. A Infato é uma agência de comunicação que atua no mercado do Brasil e do Canadá, no fortalecimento da imagem positiva e reputação de marcas e de pessoas. Em 21 anos de atuação, nós somamos mais de 300 clientes em projetos, eventos, entidades e empresas, além de reconhecimentos e premiações do setor e como fornecedora. Trabalhamos com estratégias de comunicação, gestão de crise, planejamento de comunicação, conexões, conteúdo, comunicação de eventos e ações de relacionamento. Nossas ações são sustentadas por planejamento, gestão e foco nos resultados. Há 2 anos, nós também atuamos no Canadá, unindo as necessidades de comunicação e relacionamento com parceiros estratégicos para fortalecer projetos, produtos e serviços que tenham interesse no mercado brasileiro ou canadense. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre o nosso trabalho, contem comigo e com a nossa equipe. Vai ser um prazer poder atender vocês. O Roundtable apresenta hoje uma visão multidisciplinar e multicultural sobre a transformação da educação. Teremos a participação da diretora editorial do Grupo a maior plataforma de educação do Brasil, e publisher do portal Desafios da Educação, Adriane Kipperman, do pró-reitor dos cursos de graduação e assuntos estudantis da Universidade Ryerson, uma das mais respeitadas escolas de negócios do Canadá, Marcos Santos, e do diretor da Latam Startups, do Think Global Bootcamp e fundador da Ocasio International Advisory Services, Rafael Pinto, que tem vivências e faz negócios em mais de 20 países. Eu farei a mediação e vou receber as perguntas de todos que queiram participar pela área do Q&A aqui da plataforma do Zoom. Então, antes de iniciarmos, quem quiser já começar a colocar as perguntas ali, a gente vai estar recebendo. Eu vou explicar algumas regras para o bom funcionamento aqui da nossa interação. Em um primeiro momento, os nossos convidados eles terão até 7 minutos para se apresentar e falar sobre os desafios que vivem hoje e suas diferentes visões sobre educação multidisciplinar e multicultural. O espaço também de Q&A já está aberto e vocês podem incluir as perguntas para os convidados. E logo depois da apresentação, a gente inicia a segunda etapa para responder os questionamentos do grupo. Vocês colocam ali com o nome de vocês e a gente vai fazer as respostas ao final. Caso não dê tempo de responder todas,
a gente encaminha depois as dúvidas para os palestrantes. O webinar está previsto para durar 1 hora. A gente vai enviar ao final uma breve pesquisa para que vocês possam sugerir novos temas e comentários e também para a gente aprimorar cada edição. Nesse momento, eu gostaria de convidar a Adriane, diretora editorial do Grupo A, para iniciar sua apresentação. A Adriane é psicóloga, especialista em infância e adolescência, mestre em psicologia e tem MBA em gestão. É publisher do portal Desafios da Educação e é diretora editorial do Grupo A, a maior plataforma de educação do Brasil. O Grupo A oferece soluções para a educação no Brasil, com mais de 3,5 milhões de estudantes, 250 mil profissionais da área da saúde, 1.000 instituições e 4 mil autores no seu portfólio. É uma das principais referências de EdTech do Brasil. Com conhecimento especializado, tem o objetivo de tornar a aprendizagem mais eficaz e ultrapassar as barreiras tradicionais, contribuindo no engajamento e na retenção e motivação dos alunos. Boa tarde, Adriane. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Meus parceiros aqui de mesa, né? Uma mesa virtual. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Coisa boa a gente poder falar de educação, principalmente nesses dias tão complexos, né? Eu me sinto privilegiada de trabalhar com esse tema, que é o que, enfim, pode realmente resolver a vida das pessoas, no meu entender. Bom, tu já me apresentou bastante bem, melhor do que eu faria. Então, eu preparei aqui rapidinho uma apresentação, assim, só para a gente, já que eu começo, né, começar na mesma página, pensando que educação que a gente tem hoje, né, no mundo e que educação a gente precisa ter. Excelente. Mim, Raquel? Tu pode me dizer quando for passar, Adriane, que eu passo para ti. Vamos adiante? Vamos. Bom, a educação ela serve, né, para preparar as pessoas para o mundo do trabalho, enfim, para aproveitarem melhor todas as suas competências e ter, em tese, né, uma vida melhor. E ela foi acompanhando ao longo dos séculos as necessidades que o mundo se colocava. Começamos com uma educação muito simples, né, que é aquela educação tipo oficina, tipo ateliê, que dava muito conta de alguém com mais idade, com mais experiência, ensinar os mais próximos, normalmente os pais aos filhos, né, a profissão que cabia ao sustento da família, né, que normalmente era o campo, oficinas, enfim. Depois, com a Revolução Industrial, que as grandes fábricas, elas tornaram necessário que um grande contingente de pessoas fosse treinado para dar conta daquelas tarefas, né, muito repetitivas das fábricas. E aí surgiu a escola, a educação que, infelizmente, a gente tem até hoje, né? Aquela escola em que um aluno senta atrás do outro, que o professor fica no quadro, ditando o conhecimento, né? E os alunos copiando e supostamente aprendendo o que o sábio, o mestre, ensina a partir da repetição. O mundo mudou, né? O mundo do trabalho principalmente mudou, vivemos todos, né, em empresas que nos pedem para ser multitarefas, para trabalhar com tecnologia, para trabalhar com muita relação com o grupo e tal. E a educação, ela tem algumas melhorias, obviamente a gente não tem aquela disciplina de antigamente, não é tão repetitivo quanto antigamente, mas ela está muito longe de ser uma educação transformada de acordo com as necessidades novas dos alunos e do mundo, né? Passa adiante, por favor, Raquel. Nós não estamos mais nem hoje nem numa indústria 3.0, a gente já está numa indústria que é 4.0.
essa que da automação, essa dos robôs, essa do conteúdo todo na nuvem, da cibersegurança, da cibercultura, enfim, né, da realidade virtual. Nós estamos aqui hoje, né, trabalhando com educação, na verdade, completamente à distância, 2 países, sem nem nos enxergarmos, conversando com várias pessoas online, e a educação estava muito, muito longe disso. Tá? Eu tenho feito um discurso meio poliana, né? Mas eu acho que essa pandemia, apesar da tristeza que é, enfim, todas as perdas, tanto financeiras, mas principalmente de vidas que ela está nos causando, mas ela tem aí um input importante, positivo na educação, porque a gente vinha fazendo um discurso da necessidade de mudar, mas efetivamente a educação não tinha mudado ainda, e essa pandemia, a necessidade de se fazer o isolamento social fez com que nós virássemos a chave. Passa adiante, Raquel. Yes. Bom, se a gente vive num mundo em que não se sabe mais quais vão ser as profissões, não é nem do futuro, é de daqui a 5 anos. Um jovem que está entrando hoje na faculdade não sabe exatamente com o que ele vai trabalhar depois, porque a gente não sabe o que vai estar automatizado, o que não vai estar, quais são as profissões que vão ser criadas nesse meio tempo, quais são as profissões que vão caducar nesse meio tempo. Imaginem uma criança que entra na educação infantil, e quando os pais têm que decidir que tipo de escola que quer oferecer para os seus filhos, vai ser mais conteudista, menos conteudista, vai ser focado em exatas, em humanas. Isso hoje não existe. O que a gente precisa é de uma educação que ensine a aprender, né? Que crie nas crianças, nos jovens, o mindset do lifelong learning. Que tudo que a gente aprende hoje pode ser que não sirva mais na semana seguinte e que não sirva, né, e assim por diante. Mas eu sou uma pessoa com capacidade permanente de desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades e de enfrentar problemas, de solucionar problemas, de me juntar com outras pessoas para resolver problemas mais complexos, juntando habilidades diferentes. Enfim, essa é a educação que a gente precisa, né? Uma educação que crie o mindset do aprendizado contínuo e que dê algumas ferramentas, né? Algumas competências para a gurizada, para essa geração que vem por aí. Vamos adiante? Quais são essas habilidades e competências, né, que é meio consenso? Eu podia aqui listar várias, peguei uma lista, né, que é meio consagrada, que já tem alguns anos, inclusive, que foi feita no Fórum Econômico Mundial de 2016, que diz que as habilidades necessárias para o mundo do trabalho 4.0 são a resolução de problemas complexos, ter pensamento crítico, ter criatividade, saber gerenciar pessoas, se relacionar com pessoas, saber coordenar grupos é extremamente desejável, e se não for coordenar, saber trabalhar em grupo é compulsório. Eu colocaria mais algumas habilidades e competências nessa lista, né? Elas mais no lado dos soft skills, né? Que seria a empatia, a espiritualidade, a generosidade, perdão, e o senso de responsabilidade em relação à sociedade. Eu fiz isso há alguns meses atrás, esse texto, né, que eu transformei nessa pequena apresentação, e acho que nisso eu acertei, porque assim, estamos vivenciando nesse momento, né, essa necessidade de mudança abrupta das nossas vidas, essa necessidade de se reinventar, essa necessidade de ter resiliência, de dar conta dos conflitos, da ansiedade e tal, e essas habilidades aí que estão mais para o final da lista, elas têm sido extremamente importantes, né, para a vida das pessoas e para continuar trabalhando, né? Com certeza. Mais do que a capacidade, às vezes, mais objetivas do campo do trabalho.
Bom, como é que a gente oferece uma educação que fomente essas habilidades? Na próxima, por favor. Também, né, o tempo curto aqui nos faz ser muito objetivos, então listei aqui cinco formas, né, de termos uma educação que me parece eficaz nesse sentido de desenvolver essas habilidades tão necessárias. Bom, o uso das metodologias ativas, né, a mão na massa, né, o jovem ou o aluno, enfim, todos nós como protagonistas das nossas aprendizagens, botando a mão na massa, aprendendo, fazendo. Uma pedagogia baseada em projeto, uma pedagogia muito interdisciplinar e uma abordagem que se chama STEAM. STEAM é uma junção, né, um acrônimo de Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics. Qual é a ideia? Que a gente seja capaz de juntar os conhecimentos, né, sejam eles de humanas, sejam eles de exatas, que a gente tenha uma noção clara do todo e que possa juntar os conceitos de cada uma das ciências para resolver os problemas que se apresentam, que a gente possa aprender transpondo os conceitos para a prática, né? Porque na verdade a vida e os problemas eles não se apresentam em silos, né? Sempre um problema conjuga uma série de conhecimentos. Então a gente precisa saber trabalhar em grupo para saber juntar conhecimentos de pessoas diferentes e ter uma visão do todo. A outra questão é a questão que agora a gente vinha falando disso há muito tempo, mas agora parece óbvia, da hibridização do ensino. O mundo caminha para um ensino que não é dividido entre educação à distância e ensino presencial. Teremos todos, em todas as etapas do ensino, em todos os níveis de ensino, uma tendência à hibridização. Aquilo que eu posso fazer online, eu faço online, aquilo que eu preciso fazer presencialmente, eu faço presencialmente, usando o melhor dos dois mundos para o objetivo final, que é aprender. Né? Enfim, eu posso ler em casa, sozinho, no meu computador, uma série de casos, né? Vamos lá, numa escola de negócios, e ir para a escola, para a instituição de ensino, para a universidade, para discutir com meus pares, com a tutoria do professor, esses casos. Mas eu não preciso estudar, ler lá, ou assistir uma aula expositiva sobre business case. Bom, a outra questão óbvia é o uso massivo das tecnologias de ensino, que a gente já está vendo aqui, né? Todo mundo de alguma forma está presenciando, seja crianças pequenas, sejam pessoas mais velhas, sejam todos nós aí que acabamos fazendo mais cursos online ou assistindo esse tipo de webinar para aprender um pouco mais, usando tecnologias. E as tecnologias, elas não são só um meio de tornar as pessoas, tornar o conteúdo acessível para as pessoas ou para fazer trocas. Elas também têm uma série de vantagens, como principalmente, ao meu ver, a capacidade de fazer uma personalização do ensino. Quando a gente faz esse ensino que é padrão, vamos lá, professor na frente, alunos atrás, a gente nivela pela média. É um ensino medíocre, porque o professor não tem condições de saber qual é o nível, né, de aprendizado de cada um, qual é o ritmo de cada um, ele faz alguma coisa na média que a maioria possa acompanhar. Quando a gente usa as ferramentas de ensino digitais, a gente consegue acompanhar e ter analytics de cada um e criar uma série de soluções para cada um dos alunos, que torna, né, o ensino personalizado, que é uma coisa fantástica. E, por último, mas não menos importante, como eu falava antes, o foco nas competências emocionais, nos soft skills. No final das contas, né, com toda essa automatização que a gente vive no mundo do trabalho, enfim, na nossa realidade, o que vai nos diferenciar mesmo é o que nos torna diferentes dos robôs, que são
nossa capacidade humana, nossa capacidade de empatia, nossa capacidade de resolver problemas complexos que não são numéricos, que são subjetivos, né, que eventualmente as máquinas ainda não podem resolver, nossa capacidade de união, motivação do outro, de resiliência, etc. Então, o ensino que favoreça essas competências é um ensino, enfim, que pode favorecer muito a capacidade depois de desenvolvimento do aluno, dos jovens. Com certeza. Posso passar? Por favor. Bom, era bem rapidinho, né, nos 7 minutos que eu tinha, e eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma propaganda. Claro, pode fazer. O Grupo A publica há muito tempo muitos livros de educação, né? É uma das nossas linhas editoriais no selo Penso. A gente sempre focou em inovação da educação. O ano passado, se não me engano, no início do ano passado, a gente lançou essa coleção, que é uma coleção chamada Desafios da Educação, que tem o mesmo nome do nosso portal de educação, que é um portal focado em inovação no ensino, em trazer todas essas tendências, né, do ensino competente para o século XXI, para o mundo dos educadores e tornar viável usá-los em sala de aula. Essa é uma coleção que tem grandes nomes mundiais e nacionais falando disso, falando de inovação em sala de aula, falando de metodologias ativas, falando de ensino híbrido, falando de STEAM, falando do mundo do trabalho, enfim, uma sugestão que eu deixo aí na mesa. Ótimo, Adriane, muito obrigada. Super importantes as tuas colocações. Depois a gente vai retomar com as perguntas dos participantes e a gente vai poder te ouvir um pouco mais. Tá legal. Eu convido agora o nosso convidado Rafael Pinto. Rafael é diretor da aceleradora canadense Latam Startups, fundador da Ocasio e diretor do Think Global Bootcamp, uma iniciativa nova que ele vai contar aqui para nós. O Rafael é empresário, trabalha com empreendedorismo, capacitação e negócios internacionais, é assessor estratégico e diretor em diversas organizações internacionais. Já morou em 10 países na Europa, África, Ásia, América do Norte, América do Sul e Caribe. É diretor da Latam Startups, do Think Global Bootcamp e fundador da Ocasio International Advisory Services, empresa que trabalha com projetos de empreendedorismo, capacitação e negócios internacionais. Opa, desculpa. Rafael, queria te ouvir. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Obrigado, Raquel. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeito. Muito obrigada. Fantástico. Não, obrigado pelo convite, Raquel, e toda a equipe da Enfato Comunicação. É um prazer também estar compartilhando o painel virtual com o Marcos e a Adriane. Obrigado pela oportunidade, quando a Raquel me convidou para falar da comunicação e educação, eu pensei imediatamente para falar sobre o que podemos continuar, tema de como podemos continuar citando as pessoas para que eles estejam melhor preparados para interagir com o mundo já bastante globalizado, né? Eu pensei em preparar minha fala breve em termos de poder compartilhar o que eu já aprendi das experiências trabalhando e morando no exterior por muitos anos e o que eu penso que são os desafios ainda para melhorar essa comunicação e educação para os empreendedores. E eu que complemento o que a Adriane apresentou, né, das necessidades para incluir o tema do empreendedorismo nas instituições, pelas várias razões que a Adriane comentou. Então, os especialistas, por exemplo, muitos dizem, depois da pandemia do Covid, que veremos uma tendência de negócios e interações um pouco mais focadas em regiões mais próximas, e não tanto um tema de globalização, como antes. Mas eu acho que é difícil isso acontecer, porque já estamos tão interligados no ambiente de comércio, de trocas de informações entre pessoas de todos os lados, e com as conexões indo mais para o lado virtual, seguiremos trabalhando com pessoas de culturas e mercados diferentes. Então, mesmo se ficamos mais regional, né, ainda é importante entender as culturas diferentes dos nossos vizinhos
na América do Sul. Por isso que esse tipo de roundtable que você está organizando é importante para ter esse entendimento entre a cultura canadense e Brasil, realidades diferentes que existem e como superar isso, como melhorar essa interação. Então, como é que devemos nos preparar melhor para entender culturas diferentes da nossa e como deveremos com elas? O Brasil é um país muito fechado em termos de comércio internacional, para o nosso tamanho potencial. Então, isso não proporcionou ao empreendedor para se especializar ou tratar de se capacitar melhor, né, habilidades necessárias para se comunicar melhor com sócio ou cliente internacional. Então, claro, os empreendedores já encontram um mercado grande no Brasil, né, às vezes para os negócios deles, mas vamos lembrar que os negócios, mais e mais negócios, irão se digitalizar nos próximos meses e anos, devido aos desafios, como as pandemias incluída, mas também porque temos exemplos de startups criados com foco na tecnologia. Então, poderão buscar clientes internacionais desde os primeiros dias. Então, como é que essa comunicação então multicultural é essencial para preparar não só os empreendedores do Brasil, mas também vários outros profissionais, nos quais já interagem com clientes e sócios internacionais. Pela minha própria experiência dentro da minha empresa, eu já escutei vários reclamando que não conseguem se comunicar com os parceiros brasileiros pela falta do inglês decente dos brasileiros. Claro, não estou generalizando que ninguém fala inglês no Brasil, ninguém fala bem, mas o fato de ter uma porção tão pequena, que tem um nível adequado de inglês, para poder fazer negócios, por exemplo, já nos limita muito e perdemos muitas oportunidades para o país. Então, tipo, em termos de educação, é uma área que seria interessante, importante para o Brasil também focar, né? Também a falta de conhecimento e entendimento de outros mercados, pessoas que nos permitem perder outras oportunidades. Perguntas como: o estrangeiro faz negócio? Como é que ele pensa? Quais são os hábitos dele na mesa de negociação? Como é a melhor maneira de ficar com ele para dar seguimento ao negócio? Isso tudo é um tema de preparar, capacitar os profissionais no Brasil, os empreendedores, para estarem melhor preparados, né, quando enfrentarem essas situações. Isso tudo ainda falta muito no mundo cooperativo brasileiro. Claro que há exceções, e temos grandes empresários no Brasil já fazendo excelente negócio, muita experiência internacional. Mas o meu ponto é que precisamos capacitar mais pessoas para poder interagir e contribuir para essas oportunidades internacionais para o Brasil. Não só no mundo dos negócios, para os empreendedores, empresários, mas no mundo acadêmico e outras áreas que exigem essa conexão internacional, multicultural que a gente vive, né? O que eu aprendi nesses últimos anos, morando e trabalhando no exterior, é escutar e aprender com os colegas desses outros países. A comunicação cultural começa a interação desde o primeiro e-mail, desde o primeiro telefonema, o primeiro contato presencial quando visitamos o país para iniciar um novo projeto. Então, esse primeiro approach, né, primeiro contato, pode fazer, quebrar ou seguir para frente com o projeto. Essa interação, esse entendimento das duas partes é importante desde o primeiro contato. Então, você tem que entender como as outras culturas funcionam, como é que eles respondem, né? Se o empreendedor não tiver essa oportunidade de viajar para outro país, é importante ter alguém local no país para lhe orientar melhor sobre os costumes locais, conversar com as pessoas do país, mesmo pelo telefone, e-mail, videoconferência. Isso é importante para entender a cultura local. Então, essa capacitação, vamos dizer, está vindo das outras culturas, dos outros contatos. As pessoas precisam interagir mais. Como é a melhor maneira de comunicar com pessoas de outros países? Por exemplo, um exemplo bem aconteceu comigo. Eu fui para o Canadá em 2017 e muita gente não usa WhatsApp no celular. Por quê? Nos Estados Unidos e Canadá, eles têm o SMS, né, no plano de telefone deles, já é gratuito, eles se comunicam de maneira gratuita pelo telefone, né, o plano de telefone deles. Mas vamos pensar, o canadense e americano querendo fazer negócio no Brasil, na América Latina em geral, precisam se adaptar e instalar o WhatsApp. Eles sabem que no Brasil você faz negócio com o WhatsApp. Eu faço todo dia, com várias pessoas, vários países, WhatsApp. Então, são coisas culturais que você vai aprendendo, conhecendo as pessoas dos países, né? Como se comunicar melhor com eles.
temos que entender que essa dinâmica pode poder trabalhar mais efetivamente com diferentes pessoas em outros países. A comunicação multicultural é mais do que conhecer fatos de um país estrangeiro, você quer fazer negócios. Isso implica o entendimento de hábitos dessas pessoas, como é que eles pensam em termos da individualidade ou coletivo. Por exemplo, os países rurais, como os Estados Unidos, Canadá, partes ocidental da Europa, estão mais acostumados, vamos dizer, em pensar mais no indivíduo, eles mesmos, os benefícios para eles próprios. Mas os orientais, Ásia, podemos incluir a América Latina, a África também, as pessoas pensam mais em grupos, na maioria das vezes. Mas, então, o que significa isso na educação, na comunicação, quando você tem um negócio nos países? Você vai fazer uma campanha de marketing, por exemplo, a comunicação, a mensagem que você quer transmitir, a linguagem usada nas mensagens, deveriam tomar em conta essas ativas de como é que o público nesse país pensa, como é que eles estejam estruturado culturalmente. Tem que colocar mais ênfase no indivíduo, por exemplo, como é que eles vão destacar entre todos os outros com esse produto que você está vendendo. Ou você vende os benefícios, por exemplo, de comprar o tal produto e como é que vai ajudar a posicionar essa pessoa dentro do grupo, dentro da sociedade. Então, ver como você comunica com o grupo. Então, tem que entender essa parte cultural para também poder fazer acontecer na parte de comunicação, né? Então, por último, é só ressaltar que capacitar é importante de uma prática, de bem o to do, né? Aprendendo, fazendo, seja para um empreendedor ou um outro profissional. É o que temos que continuar fazendo no Brasil para poder tirar maior proveito das oportunidades internacionais em geral. E a Adriana falou muitas coisas que eu não botei na minha apresentação, né, nesses soft skills, que é muito importante. Quando você fala também de comunicação multicultural, empatia, trabalhar em equipe, saber gerenciar pessoas. Os robôs não vão chegar nesse ponto há muito tempo. Então, essa parte humana ainda é muito importante. Eu ainda acredito que fazer negócios, por exemplo, ainda é entre as pessoas. Então, o robô e a inteligência artificial vai demorar muito para chegar nesse ponto de como você faz negócio olho a olho, o robô não vai ter essa empatia que as pessoas ainda têm. Então, é só, em geral, que eu queria apresentar para tirar muito tempo do grupo. Obrigado. Excelente, Rafael. Muito obrigada. Tenho certeza que trouxe vários insights aqui para o pessoal depois fazer várias perguntas para ti. Obrigada mesmo. Eu passo a palavra agora para o nosso convidado aqui de Toronto, no Canadá, Marcos Santos. O Marcos é da Ryerson University, considerada uma das universidades mais respeitadas do Canadá. O Marcos tem uma carreira com vasta experiência na área da engenharia da computação. Nascido no Brasil, possui PhD em Inteligência Artificial pela Universidade de São Paulo, a USP. Desde 1999, ele ensina estudantes de Ciências da Computação na Ryerson University, em Toronto. As principais áreas de atuação são Inteligência Artificial e Programação Genética. Em 2014, ele tornou-se pró-reitor da Ryerson para programas de graduação e assuntos estudantis, função que é compatível com sua paixão pelos aspectos acadêmicos e humanos da educação. Muito obrigada, Marcos. Tenho certeza que todo o pessoal está curioso para te ouvir. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vou colocar aqui a tua apresentação. Ok, Raquel, um prazer conhecer aí remotamente a Adriana e o Rafael, e muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar podendo comunicar com o pessoal aí do Brasil e talvez brasileiros que estejam aqui também no Canadá. Então, nessa apresentação eu vou comentar mais sobre o contexto, é mais o que está dentro do meu portfólio, que inclui todos os assuntos relacionados com a educação de graduação em ciência, da Faculdade de Ciências, e assuntos também relacionados com estudantes de graduação. Próximo slide, Raquel. Ok, nessa apresentação rápida, eu vou comentar o porquê fazemos o que nós fazemos lá na Ryerson, na Faculdade de Ciência, como que nós habilitamos nossos alunos a pensarem de forma diferente e qual seria a nossa visão para os próximos 5 anos no quesito relacionado a currículo,
o senso de comunidade e internacionalização. Próximo. Ok, tudo inovador em ciência, por um lado, baseia-se em princípios, em primeiros princípios, e por outro lado, tenta desafiar o status quo. A inovação na educação científica não é diferente. A educação tem alguns princípios estabelecidos já há muito tempo. Por exemplo, para os antigos gregos, a educação consiste de quatro componentes essenciais, que você pode ver nessa fórmula aí que eu coloquei no slide. Polis, que é uma palavra que significa uma sensação de comunidade muito unida. Arete significa excelência de qualquer tipo, em qualquer área. Episteme significa compreensão ou conhecimento teórico. E techne significa fazer ou conhecimento prático. E você vê que isso é igual paideia, que em grego significa educação. Então, por que eu estou me referindo a essa visão da educação e falando sobre a Grécia Antiga? O fato é porque essa fórmula antiga também captura o que a educação significa para nós, na Ryerson e na Faculdade de Ciência. Lá nós incutimos em nossos alunos um ethos de que eles pertencem a uma comunidade que aspira a alcançar a excelência na compreensão do mundo ao nosso redor e excelência em fazer as coisas que resolvam os problemas do mundo atual. Então, a questão é como que nós podemos, com base nesse princípio, permitir que nossos alunos pensem de maneira diferente e desafiem o status quo. Próximo slide. Essa imagem que você vê no slide mostra o circuito integrado original criado por Jack Kilby em 1958. Agora você imagina, esse é um transistor, né? Essencialmente um transistor que está dentro de todo celular, de todo computador, de qualquer... É o princípio, né, básico do transistor que está em qualquer dispositivo eletrônico que a gente usa hoje em dia. Então vamos fazer uma pausa e admirar esse objeto feito do zero, né, do nada, a partir da aplicação de primeiros princípios e puro trabalho manual. Eu acho que é esse circuito que o Jack Kilby fez e essa fotografia desse circuito é um ótimo exemplo de como o conhecimento de primeiros princípios e habilidades práticas pode pavimentar o caminho para a inovação. De acordo com Herbert Simon, um pioneiro na área de inteligência artificial, nosso papel como educadores é mostrar aos nossos alunos que antes de aprenderem a programar um computador em uma linguagem de programação de alto nível, que nem Python ou Java, esses alunos precisam primeiro refazer e praticar os primeiros princípios e habilidades primitivas que Jack Kilby usou para fazer aquele primeiro circuito integrado. E isso, eu acredito, captura a essência de como habilitamos nossos alunos a desafiar o status quo e a pensar de maneira diferente, como Kilby fez em 1958. Nós damos aos alunos, os nossos alunos, oportunidades de adquirir habilidades de pensamento prático e crítico, imergindo-as em um ambiente de aprendizagem hands-on. Os dois apresentadores anteriores falaram muito disso, a importância disso, né? Um ambiente no qual eles podem experimentar, refletir e aprender como esses primeiros princípios aprendidos na sala de aula podem ser colocados em prática no laboratório para abordar perguntas, construir coisas e resolver problemas do mundo atual. Próximo slide. Diante disso, né, e considerando como pano de fundo a missão, visão, prioridades e estratégias do plano acadêmico institucional da Ryerson University e as atuais circunstâncias que vivemos no Covid-19, né, minha visão para os programas de graduação em ciências e assuntos estudantis nos próximos 5 anos é baseada em 3 pilares que eu mostro aí no slide. Renovação do currículo de graduação, reforçar nosso senso de comunidade, reorientar e redirecionar a internacionalização e suporte ao aluno. Próximo slide. Com relação à renovação do currículo de graduação, isso será feito em um esforço estratégico, deve ser feito em um esforço estratégico coordenado entre todos os programas de graduação da Faculdade de Ciências, com 2 objetivos principais.
O primeiro objetivo é construir uma ponte entre as divisões físicas e intelectuais existentes entre aulas, laboratórios e aprendizado experimental. Porque hoje em dia, o que se vê na sala de aula é muito distante do que se pratica no laboratório e o que se faz quando se está no internship, em um estágio. Né? É bem diferente. Então, precisa se aproximar a aula da coisa prática, do hands-on. E a razão para isso é que, com o advento do Covid-19, né, observando as discussões que a gente tem no departamento sobre o planejamento como ensino remoto nos semestres, agora que passou do inverno, né, e agora na primavera e verão aqui do Canadá, e possivelmente até se estendendo no outono, depois de setembro, parece-me que precisamos de uma articulação e uma compreensão clara do porquê, como e o que fazemos em termos de aprendizado de laboratório em nossos cursos. Está muito desconectado do que se vê na sala de aula. E para atender essa necessidade, uma iniciativa que pretendo desenvolver é integrar estrategicamente o aprendizado experimental no currículo da faculdade, de todos os programas na Faculdade de Ciência, principalmente por meio das atividades de laboratório que oferecemos aos nossos alunos. E o segundo objetivo será concentrar na digitalização de nossos ambientes de aulas e de laboratório. E nós faremos isso com dois objetivos em mente. O primeiro será aumentar o acesso à educação e aprimorar as experiências de aprendizagem, mantendo uma interação frequente e significativa entre estudantes e instrutores. E, em segundo plano, melhorar nosso nível de preparação ao gerenciar crises como a que estamos vivendo hoje em dia. Excelente. Próximo. Ok, o outro pilar na nossa visão nos próximos 5 anos seria fortalecer nosso senso de comunidade, que isso tem muito a ver com senso de comunicação, né, entre os membros da comunidade. Como sabemos, né, um forte senso de comunidade é fundamental, e nós vimos lá naquela primeira fórmula dos gregos lá que eu mostrei no início da apresentação, que esse senso de comunidade é fundamental para a educação, porque a educação tem muito a ver com relacionamentos, e nesse segundo pilar da nossa visão, né, nosso objetivo é criar oportunidades para iniciativas que fortaleçam o relacionamento entre estudantes e professores, entre estudantes e colegas de classe, e entre estudantes e a comunidade local. Ali, do caso, seria a comunidade de Toronto e as cidades vizinhas, né, dessa comunidade. Eu acredito que no meu escritório, né, no Office of the Associate Dean, na secretaria do vice-decano, né, que agora no Brasil é chamado de pró-reitor, então nós temos já algumas outras unidades de ensino e extensão que podem colaborar, estão bem posicionadas para unir esforços, né, e criar oportunidades para os nossos alunos de se envolverem em atividades colaborativas online e presenciais, por exemplo, no aprendizado colaborativo e no aprendizado de serviços, no caso, prestando serviços à comunidade, que isso é muito importante também. Próximo slide. E o terceiro pilar é com relação à internacionalização, né, que seria reorientar e redirecionar nossos esforços nessa área. Atualmente há uma incerteza, a grande incerteza quanto ao impacto ao longo prazo do Covid-19 nas iniciativas de internacionalização. Todo mundo está querendo saber o que vai acontecer. Né? Eu estava até conversando ontem com uma colega minha, ela falou que queria poder viajar no tempo e visitar aqui daqui a 2 anos, depois voltar para corrigir tudo que ela está fazendo. Sim. Então, as implicações a curto prazo dessa pandemia global estão se tornando claras, né? As matrículas de estudantes internacionais, que normalmente estariam se preparando para uma mudança internacional agora, estão diminuindo e diminuirão ainda mais. As matrículas domésticas de alunos locais também podem ser reduzidas, principalmente para os alunos que dependem dos pais para receber mensalidades. Embora uma certa medida de contenção e reorientação seja inevitável no curto prazo, essa pandemia também está apresentando oportunidades para ampliarmos os escopos, mudarmos a direção que fazemos na educação internacional. Quer aproveitemos essa oportunidade ou não, essas mudanças podem potencialmente nos mover em direções muito positivas e novas.
direções que, de outra forma, não teríamos percebido ou ter sido muito lento a seguir. Em nossa visão, faremos os seguintes ajustes de escopo e na direção das nossas atividades. Primeiramente, vamos reformular o serviço de suporte a alunos, alavancando a tecnologia atual que utilizamos e o pessoal de escritório, né, o staff existente, de maneira a oferecer mais efetivamente consultoria virtual in situ, né, e suporte contínuo aos alunos, atentos simultaneamente a questões de acesso, equidade e inclusão. Uma outra coisa que vamos fazer também é evoluir nossas parcerias. Como o panorama da busca por matrículas em instituições de ensino vai mudar com essa pandemia, vamos engajar com instituições parceiras no exterior para explorar as possibilidades de fornecer aos nossos alunos acesso à educação internacional sem exigir necessariamente de um movimento internacional. Por exemplo, nos associando a redes tipo a Microcampus, que foi iniciada pela Universidade do Arizona, e portais tipo Global Campus, que várias instituições de ensino universitário têm. E por último, expandir nossas modalidades de mobilidade. Em vez de só estudar no exterior, nós vamos estender isso para a educação no exterior, educação virtual no exterior, a pesquisa virtual no exterior e estágio virtual no exterior. Pois é, então isso aí que eu tinha para falar, e isso acho que define bem o escopo das minhas atividades e o que a gente está imaginando acontecer nos próximos 5 anos. Obrigado. Excelente, Marcos. Muito obrigada. Eu imagino os desafios enormes aí que vocês devem estar passando nesse momento. A gente vai aqui responder algumas das perguntas depois e vamos voltar a entrar nesse assunto, mas te agradeço já antecipadamente aí pelas suas contribuições. O prazer foi todo meu, obrigado. A gente vai iniciar agora, então, a etapa de perguntas dos participantes aos convidados. Quem ainda não enviou a sua pergunta ali pela plataforma, pelo Q&A, pode enviar, eu estou acompanhando por ali. A gente recebeu algumas questões, eu vou tentar unir as questões em temas aqui gerais já unificados para conversar com vocês. Eu vou continuar contigo, Marcos, porque aí a gente já costura o que você estava falando sobre todas as transformações e adaptações que a Ryerson está fazendo com a minha primeira pergunta. Ok. A Ryerson, enfim, ela tem mais de 45 mil alunos, mais de 1.000 programas de graduação, institutos de pesquisa, né? Tem conexão com universidades parceiras em mais de 30 países. A comunidade de alunos, pelo que eu acompanho, ela tem mais de 150 mil profissionais formados, né, pelo mundo. E aí vem uma pergunta que tem tudo a ver com comunicação e educação, né? Quais são os principais desafios e como vocês fazem para manter o engajamento de todo esse público e alunos e professores, e ainda mais agora, nesse momento em que está acontecendo toda essa transformação de plataforma, modelos, enfim, para comunicação e educação? Ok. Então, eu diria que, em meio às circunstâncias que vivemos atualmente, a universidade tem feito um ótimo trabalho, ao meu ver, em manter a nossa comunidade informada e engajada. Mas eu acho que o problema é que, no geral, todas as universidades aqui do Canadá, sem exceção, eu diria até no mundo, com poucas exceções, e eu acredito que a Adriane mencionou, o Rafael também mencionou isso, a maioria das universidades, elas encaram a educação online, ou a educação remota, como uma forma emergencial, né? Uma coisa que é usada só em casos excepcionais e nunca dão atenção nem o suporte suficiente a esse tipo de atividade. Então, quando uma situação desse tipo ocorre, né? Uma situação de pandemia como essa que vivemos, nós temos que lidar com ela, aí tem que correr atrás do atraso. Né? Então, as universidades agora estão chegando à conclusão que as unidades delas de ensino à distância estão understaffed, né? Que é menos pessoas trabalhando lá do que necessário. Pouco dinheiro está sendo, que sempre
faltou dinheiro para esse tipo de unidade. O software que a gente usa, os sistemas, as plataformas estão ultrapassadas. Então, é correr atrás do prejuízo. Então, esse que é um dos maiores desafios que nós estamos atravessando atualmente, né? Que é encontrar as plataformas ideais para poder utilizar nessa situação que a gente está vivendo. E uma coisa outra séria também é que os professores, né, a universidade é como um Titanic, né, um navio enorme que, se precisar mudar de direção, demora muito tempo. E eu acho que a Ryerson, nesse caso, tem uma situação bem particular, que nós temos grande mobilidade em se adaptar a mudanças. Então, eu acho que, comparado com outras universidades, nós tivemos grande sucesso até agora em se adaptar, porque tivemos um apoio do decano e do presidente da universidade para dar mais dinheiro e colocar mais pessoas habilitadas nessa área de educação online. Então, eu acho que esse será o grande desafio das instituições, é de se adaptar rapidamente a uma mudança que ninguém estava esperando, mas não precisava ter que fazer isso, né? Porque se tivessem dado atenção devida à educação online, seria tão mais fácil se adaptar a tudo isso que está acontecendo agora. Com certeza, tem razão. Deixa eu só emendar mais uma pergunta e depois vou passar para a Adriane. Em relação ainda a esse tema, assim, você estava falando dos desafios e falou muito da transformação e da adaptação, a capacidade de adaptação da universidade, né, da instituição de ensino. E aí eu te pergunto, o profissional do futuro, o professor em sala de aula, o empreendedor que está sendo formado e aluno, quem é ele? Qual é esse perfil, né, que permeia soft skills, que permeia empreendedorismo, a capacidade de adaptação? Quem é esse profissional? O professor, o empreendedor, né, o estudante que está ali sendo formado para o mundo dos negócios, enfim, os alunos de uma forma geral. Eu acho que um empreendedor, um professor, para ter sucesso no futuro, esse tipo de profissional, primeira coisa, tem que ter um ótimo domínio da história, do conhecimento e das práticas utilizadas na área de atuação desejada, né? No caso do empreendedor, depende de que área que pretende empreender. E no caso do professor, é na área de educação. Ele tem que ter um conhecimento da história, do conhecimento e das práticas, com certeza. Segundo, um ótimo conhecimento das possíveis causadores de mudanças nessas áreas de atuação. Porque a única forma de ter um ótimo conhecimento de possíveis causadores é de ter um conhecimento abrangente do status quo da área de atuação global. Em todo mundo você tem que ter uma ideia do que está rolando nesse momento em educação, no meu caso, né? Em vários locais, em várias realidades. No Brasil, aqui no Canadá, nos Estados Unidos, na Ásia. Eu tenho que ter um conhecimento abrangente de quais problemas essas diversas comunidades estão lidando, né, e como eles lidam com elas atualmente. E, em terceiro lugar, uma ótima sintonia com as necessidades atuais e históricas da comunidade. Então, o empreendedor, o educador, tem que estar sintonizado com as necessidades do usuário, da comunidade que ele está servindo. Se aquela pessoa não escuta, não é sensível o suficiente para perceber quais as necessidades atuais da comunidade, é impossível inovar, é impossível educar, porque você não sabe a realidade que aquela pessoa está vivendo nesse momento e quais os problemas que afetam aqueles indivíduos. Então, esses três quesitos eu acho que são essenciais para um empreendedor ter sucesso e para um educador também ter sucesso. Excelente. Muito obrigada, Marcos. Por nada. Queria aproveitar e fazer essa pergunta para a Adriane. Você pode complementar, Adriane. Quem é o estudante, o professor de hoje e do futuro, na tua opinião? Eu concordo com... Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Concordo com o que o Marcos trouxe. Eu acrescentaria
que tem que ser alguém que inspire aos outros, seja inspirador, porque o grande papel do professor, e acho que do gestor, empresário também, não é ensinar ou mandar, mas inspirar os outros a buscarem, a desenvolverem suas competências, enfim, a mostrar quais são os caminhos e orientar a busca dos demais, né? O professor, aquele papel antigo do sage on the stage, não existe mais, né? O conteúdo por conteúdo, o pessoal procura no Google, né? Tem que saber procurar, tem que saber diferenciar, né, o joio do trigo. Então, acho que o papel é muito mais de mentor, de tutor, de curador, de incentivador, de inspirador, do que instrucional, né? Do que orientador, faça assim ou faça assado. Perfeito, ótimo. E já costurando com o que o Marcos estava comentando em relação às plataformas de ensino à distância, que cresceram muito, né? Ganhou um palco grande agora no tempo da pandemia. Na tua opinião, a tendência é que vai seguir esse crescimento, tanto na graduação, pós-graduação, criança, adolescente? Como é que tu vê isso num cenário geral de educação? Não, sem dúvida, eu acho que se virou uma chave que não volta mais, como o Marcos disse, na verdade, já devia ter se usado tudo isso, já devia ter se experimentado, já deveria ter se feito formação docente para o uso das plataformas, porque a linguagem dos jovens hoje, de todos nós, ela é multicanal, ela necessita ter uma comunicação online, e a educação vinha resistindo a isso como se pudesse, né, empurrar isso para mais adiante. E a educação à distância, para muitas universidades, principalmente as mais tradicionais e as públicas aqui no Brasil, se mantinha sendo vista como uma educação de segunda classe, como se fosse interessante só para quem eventualmente não pudesse pagar o bom ensino presencial. Não é isso que acontece, né? Na verdade, a gente tem que usar a favor toda a tecnologia que existe aí, todas as ferramentas que as plataformas digitais viabilizam, como eu comentei, né, na minha apresentação, a capacidade de fazer o ensino customizado, de criar uma interação online mais intensa, de acompanhar de uma forma mais individual, um a um. Isso já deveria estar sendo usado em muitas universidades, principalmente escolas no mundo, principalmente de elite, né, já vem usando. E agora essa situação que a gente teve que enfrentar empurrou todo mundo para isso. Quem já estava mais preparado está passando melhor, né? Claro, tem uma situação um pouco diferente, mas não é tão diferente. E quem não tinha nenhuma experiência com essa situação foi jogado num mundo novo. Acho que uma coisa interessante, principalmente para pais saberem, é que o que está sendo oferecido hoje pelas escolas não é educação à distância. Então, não julguem educação à distância pelo que está sendo oferecido hoje. O que a gente tem hoje são tentativas de ensino remoto. Né? Educação à distância é outra coisa. Educação à distância é um professor preparado para esta função, para esse papel de tutor, usando uma plataforma robusta, de qualidade, com conteúdos feitos especialmente para esse meio, usando, enfim, toda essa parafernália do bom sentido para fazer com que a educação evolua. Não é simplesmente fazer aula em vídeo. Tem toda a razão. Eu estou vivendo isso aqui com a minha filha na escola, porque
é uma readaptação e todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, realmente, a gente está vivendo isso. Menos as crianças. Eles se viram, eles se adaptam muito bem. Eles se adaptam muito bem e eles já são super multiplataforma, eles já são multitarefa, eles já jogam videogame e veem televisão e escrevem no computador ao mesmo tempo. Eu acho que para eles é mais fácil se adaptar a essa realidade do que a uma sala de aula convencional com o professor escrevendo na lousa. Não, eu acho que o maior desafio é para o próprio professor mesmo, que se readequar e se readaptar. Mas tem toda a razão. Muito obrigada, Adriane. Eu vou passar a palavra para o Rafael. Eu tenho duas perguntas que são relacionadas, Rafael, para ti. A primeira delas é em relação ao Think Global Bootcamp, né, que é uma nova alternativa de imersão criada para preparar empreendedores localmente com uma visão global. Tu vê isso como uma tendência agora com as dificuldades de viagem, de deslocamento e uma forma de preparar os empreendedores com uma visão global? Quais as vantagens e desafios nesse sentido, Rafael? Perfeito, Raquel. Eu só queria comentar rapidamente sobre os pontos que já conversando sobre educação virtual. Eu acho que, claro que é importante, eu acho que na América Latina, onde eu trabalho mais, ainda precisa muito investimento, né? Porque mesmo as universidades elites, o acesso a essa educação é muito limitado, né? Então, até em termos de conexões, né? Então, tem muito a fazer, eu acho que o caminho é esse, como vocês todos falaram, mas tem que ter esse apoio do governo ou setor privado para investir mais, para poder facilitar isso para mais pessoas, para mais estudantes. Mas vai ter que ser assim, eu acho que uma lição do Covid é para ver que esse investimento tem que ser feito nessa área. E segundo que vai surgir mais startups focadas no EdTech, né, de educação, para resolver problemas, porque a virtual pode ser em parceria com startups, universidades, mas vai necessidade mais e mais, e essas startups vão poder oferecer soluções nos próximos meses e anos também. Isso só o que eu acho que vai acontecer de tendência. Sobre o Bootcamp, o Think Global Bootcamp, com certeza, eu acho que essa tendência de poder acessar mais pessoas, né, virtualmente, a poder ter mais conhecimento, conversa com pessoas em outros lugares, novos mercados para empreendedormente, é importante, mas antes disso, até pela nossa experiência que eu já tive trabalhando com a Latam Startup, a gente pode levar o empreendedor para um novo mercado, mas ele não tem essa capacitação ainda, não está preparado na parte cultural, capacitação cultural. Então, o que esse Bootcamp, Think Global Bootcamp, que a gente quer armar, é os empreendedores que estão pensando futuramente, vamos dizer, não sei agora, mas pensando em expandir ou até buscar clientes internacionais para já prepará-los com ferramentas, com conhecimento dos instrutores, que a gente está até compartilhar nossas experiências usadas, para eles já se prepararem melhor, porque se você for para um outro mercado, não há nada que você pode preparar antes no impacto cultural que você vai ter nesse novo mercado. Então, o que a gente está tentando fazer, queremos oferecer, é um pouco mais de preparação antes de abrir esses mercados internacionais para entender como é que você busca clientes nesses mercados novos, como é que você comunica com o pessoal no mercado novo. É isso que é a nossa proposta para empreendedores aqui, para pensar, Think Global é para pensar globalmente, até antes de realmente expandir globalmente. Não sei se está bem claro, eu falei muito rápido. Não, bem claro, sim. E aí eu entro com a outra questão, que é em relação a quando o empreendedor está em outro país, né? Que é o caso, por exemplo, de vários empreendedores que vêm se capacitar aqui na Latam Startups. Eu tive a grande oportunidade, assim, de ter essa experiência aqui. A Latam é uma aceleradora com foco na América Latina, que com sede em Toronto. Como é que a Latam prepara os empreendedores para agir globalmente? Perfeito. Assim, a Latam, então, é a única organização lá em Toronto que trabalha só com
nacionais, recebendo startups nacionais no scale-up, né? Que a empresa já tem tração, já tem resultados no país local deles, e eles querem entrar no norte-americano. Então, a metodologia do Bootcamp, que é o primeiro programa que a gente oferece, de 2 semanas, né? Que o empreendedor vem e fica 2 semanas para poder ter uma capacitação e uma imersão total em 2 semanas, o máximo possível que pode fazer em 2, de um treinamento, capacitação do mercado norte-americano. Como é que se faz marketing no mercado norte-americano? Como é que você busca clientes? Como é que você faz um pitch? Como é que você relaciona com investidores? Tudo isso é muito difícil aprender na maneira prática quando você estiver no Brasil, quando você está na Colômbia. Então, essa função de intermediário, do meio campo, né? Eu chamo de meio campo, porque a gente recebe os latino-americanos e a gente prepara eles um pouco o conhecimento do mercado e também faz um network depois que vocês quiserem ficar, continuarem no mercado, mais o treinamento, a entrada no mercado canadense, a gente conecta eles com outras aceleradoras que podem recebê-los para programas mais detalhados. Então, a gente ajuda eles a primeiro entrar e conhecer o mercado com capacitações, conhecimento, networking importante, contatos locais. E assim, os desafios mitigar esses desafios, ter no tema cultura e conhecimento de mercado o mais rápido possível. Ou se não, se eles quiserem ficar no segundo programa, que é o Soft Landing, são 3 meses. Então, a gente é o intermediário das startups da América Latina entrar no mercado norte-americano. Perfeito, ótimo. Eu queria deixar 1 minutinho para cada um de vocês fazer uma consideração final antes da gente encerrar o webinar. Se cada um puder falar um pouquinho, enfim, uma conclusão, iniciando com o Marcos. Ok, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Raquel, pelo convite. E foi um grande prazer poder participar desse painel com a Adriane e o Rafael. Espero um dia poder ter a oportunidade de encontrá-los pessoalmente no Brasil, ou aqui no Canadá, ou algum outro lugar do mundo, assim que esse Covid passar, como se diz aqui, né? Knock on wood. Mas uma última consideração, eu acho que fazer seria... Eu espero que isso passe, que esse Covid passe rapidamente e que os efeitos não sejam tão drásticos quanto aquele que a gente está pensando que vai ser, né? Mas com certeza a coisa vai causar mudanças para melhor, eu acredito, para melhor em tudo. Eu acho que universidades não estarão tão cheias de alunos como estão agora. Eu acho que terá mais atenção a desenvolvimento de programas de treinamento que a gente chama de manual work or trades, né? Não sei como é que chama isso no Brasil, mas acho que o Senai, Senac que lidaria com esse tipo de coisa no Brasil. Porque hoje em dia isso é colocado muito a segundo plano. E hoje em dia, por exemplo, ontem meu ar-condicionado pifou. Eu tive que consertar, procurar no YouTube como é que conserta um ar-condicionado, tive que consertar ele, mas aqui no Brasil, aqui no Canadá é assim, né? Senão você vai ter que pagar no mínimo $300 para chamar alguém para consertar esse negócio para você. Então está tendo muita... Acho que universidades estão com muito aluno que não precisa estar lá. Eles poderiam estar fazendo outra coisa bem mais útil para a comunidade. E eu acho que esse Covid vai ser aquele divisor de águas nesse sentido, que vai fazer a universidade mudar a forma de... O governo, na verdade, de mudar a forma que universidades se dá dinheiro para universidades e também da forma que se dá dinheiro para unidades de treinamento, que nem os colleges, né? Aqui no caso no Canadá, ou Senac, Senais do tipo. Um prazer de novo e espero vê-los novamente em outros eventos. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Queria passar a palavra para a Adriane, por favor. Também quero agradecer a oportunidade de conversar aqui remotamente com o Rafael, com o Marcos, contigo. Desejar mais 20, 30, 40 anos de sucesso para a Infato. E assim, eu acho que, assim como o Marcos falou, acho que a expectativa de todos nós é que a gente passe por essa
a diversidade e possa aproveitar as oportunidades que ela trouxe, né, de valorização da educação, valorização da comunicação, né, nunca se viu tanto webinar, tanta live, tanta gente online tentando trocar informações, trocar opiniões e conhecimento, e que ela efetivamente vire a página da educação para a gente ter uma educação mais adequada, né, à realidade da gurizada de hoje, às necessidades que a nossa realidade impõe, enfim, e que seja mais prazerosa, né, que todos nós tenhamos esse amor pelo aprender, pelo continuar aprendendo constantemente, porque é isso que vem pela frente, né, a gente vai estar, acho que na verdade sempre foi assim, só com um pouco mais de aceleração. Ou a gente continua aprendendo, ou a gente continua aprendendo, né? Não tem outra possibilidade. Então é isso, gente. Abração. Muito obrigada, Adriane. Rafael, te agradeço muito a participação. Queria que fizesse uma consideração final para a gente. Claro, muito obrigado, Raquel. Também muito mais anos de sucesso com a Infato. Aprendi bastante com o Marcos, com a Adriane. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês. Eu acho que é hora de reinventar, nos readaptar, como até o Marcos falou, o departamento deles, é um momento de reflexão nesse período, mas também essa minha é que tenhamos mais investimento em educação, em saúde, que vocês vejam que, especialmente nos países aqui na América Latina, sofre muito e está mostrando os efeitos que tivemos no passado. Então, é isso. Eu acho que realmente a oportunidade, vamos dizer, dessa pandemia é que a gente possa, nossos governos possam investir mais nessas áreas que vão trazer mais oportunidades para as pessoas, mais empreendedores também nessas áreas que vão ajudar a solucionar vários problemas. Como o Canadá já é muito avançado de educação, esperança que aqui no Brasil, nossa região também avança nesses aspectos. Obrigado a todos, obrigado novamente. Obrigada, muito obrigada a todos os nossos convidados. Eu vi aqui entre os participantes vários nomes queridos, conhecidos, ex-funcionários nossos, parceiros, clientes. Enfim, estou muito contente, quero agradecer a todos que prestigiaram o webinar. A gente vai encerrar em função do tempo. Eu peço a gentileza que todos que nos ouviram hoje participem da nossa pesquisa de satisfação, dando seus comentários, sugestões para a próxima edição. Vocês vão receber um link da pesquisa assim que a gente terminar o webinar. São só 3 perguntas, leva 1 minutinho e nos ajuda bastante, inclusive, para sugestões de próximas edições, além das que a gente tem previstas. A segunda edição do Roundtable Infato está marcada para o dia 18 de junho. O tema será comunicação e gestão de crises. Nós já temos 2 convidados super bacanas confirmados, a gente vai estar divulgando aí nos próximos dias, mas é imperdível. Então eu conto aí com a presença de vocês. Agradeço novamente aos participantes e aos nossos convidados e também aos nossos apoiadores institucionais, a Brazil Canada Chamber of Commerce, a Associação Brasileira das Agências de Comunicação, a Abracom, e o CINEP-RS, que acreditam na comunicação como propulsora de novos mercados, projetos e conexões. Esperamos que as informações compartilhadas hoje tenham sido relevantes para cada um de vocês. Na próxima semana, então, a gente vai disponibilizar a gravação desse webinar no nosso site. Então, caso vocês desejem compartilhar o conteúdo com amigos, colegas que não possam ter participado hoje, a gente vai estar disponibilizando no nosso site e nas nossas redes sociais também. Podem compartilhar o link que vai estar disponível gratuitamente. Interajam conosco, enviem suas sugestões, acessem as redes sociais da Infato para acompanhar nossas ações e próximos eventos. Desejo uma boa noite a todos. Se mantenham saudáveis e seguros. E muito obrigada.